Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Luz Lambert Ação. Bruno Lambert falando com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje nós vamos trazer os livros que eu li no segundo trimestre de 2020. Aqui no canal mesmo você já tem um vídeo com os livros do primeiro trimestre deste ano. E nesse segundo trimestre eu consegui ler 5 livros. O primeiro livro que eu li no trimestre foi Armadilhas da Mente, do Augusto Cury. Nesse livro, o autor traz de uma forma de romance os estudos que ele tem sobre a mente humana, sobre a psique humana. E nesse romance ele traz um casal, Camille e Marco Túlio. Ela, uma mulher rica, inteligente, que se baseia todos nos seus argumentos, que tem ali a confiança nessa inteligência dela, e ele um banqueiro muito famoso. Tudo isso desaba quando ela, Camille, é diagnosticada com vários transtornos mentais. Ela acaba ficando em casa, não consegue nem sair, nem se comunicar. E aí a história começa com Camille tentando se libertar dessas armadilhas que sua própria mente trouxe para a vida dela. Então eu curto demais os Augusto Cury, os livros dele. Ele traz de uma forma simples esse estudo tão complexo que ele tem sobre a mente humana, porque a nossa mente ela é complexa. Então é um livro que eu gostei demais, é um livro que tanto eu quanto a minha esposa lemos, inclusive nós temos uma resenha desse livro no nosso podcast, também é Luz Lambert Ação. Vou deixar o link aí na descrição, você pode ver no Spotify, no Deezer, Anchor, Google e Apple Podcasts. Vou deixar aí o link na descrição para você dar uma olhadinha depois se você quiser. O segundo livro que eu li foi E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Não estou com o livro aqui porque eu peguei o livro emprestado, mas é um livro de uma autora clássica do thriller policial. É um gênero que eu gosto muito, então nada melhor do que ler um pouco daquela autora que incentivou e motivou os autores novos a criar essas histórias. E neste livro, conta a história de 10 pessoas que foram convidadas para ir até uma ilha muito chique, uma ilha um pouco mais afastada da cidade. Eles chegam lá, as 10 pessoas, sem entender muito bem o que eles iriam fazer ali, qual era o objetivo de eles estarem ali. Até que eles estão numa boa, na sala, conversando, se conhecendo um pouco mais, quando o som é ligado e uma voz ecoa pelo ambiente, enumerando os crimes que cada um cometeu. Até então essas pessoas achavam que eram crimes secretos, que ninguém sabia, só eles. E o que acontece no desenrolar desse livro? Em cada quarto havia um poema de 10 soldados. Nesse poema, basicamente, os soldados iam sumindo um a um, quase como 5 patis foram passear e não volta um. Depois de ouvir os crimes sendo enunciados, passa-se um tempo e um a um também as pessoas vão sofrendo exatamente aquilo que estava descrito no poema dos soldados. Também é um livro que eu gostei muito, é muito interessante nós lermos livros que é de outra época, um livro bem antigo, então você vê uma linguagem diferente, o desenrolar de uma história diferente, até a criação desse suspense, e ela é diferente do que nós vemos no dia de hoje. Eu curto também demais a Agatha Christie, é um gênero que eu gosto particularmente de ler, foi um dos que realmente me incentivou a começar a pegar gosto pela leitura, então é um livro que eu recomendo, achei muito legal. O terceiro livro que eu li foi mais um do Augusto Cury, O Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história. Esse é o primeiro livro de uma série de 5, onde Augusto Cury trouxe para estudar a mente de Cristo. Ele acha um erro que a ciência como um todo não se propôs a estudar a mente do homem que marcou a história. Ele já começa falando que esse livro não é sobre religião, é um livro sobre psicologia e sobre filosofia, que busca entender o que se passou na mente de Cristo. Esse primeiro livro, onde ele traz a análise da inteligência de Cristo, ele começa a destrinchar como Cristo lidava com as pessoas, como Cristo lidava com o povo de Israel, como Cristo lidava com os seus discípulos principalmente. Uma das passagens que me marcou muito nesse livro diz mais ou menos assim, que o mundo para na comemoração do nascimento de Jesus, mas poucos têm a consciência da pessoa surpreendente e magnífica que ele foi. Ele ainda fala que, tirando os milagres de Jesus, os gestos deles, aquilo que ele fazia para com as pessoas já marcariam a história. Ele também faz um alerta para nós. Se o mundo minimamente pudesse seguir os ensinamentos de Jesus, nós viveríamos num mundo muito melhor. Então esse é mais um livro do Augusto Cury que compôs o meu trimestre de leitura. Eu mostrei ele em papel, mas eu acabei lendo ele no Kindle, porque a Amazon um tempo atrás ela disponibilizou alguns livros gratuitos, então eu fiz a festa aí. E, inclusive, o próximo livro que eu li no trimestre foi no Kindle, então eu não tenho aqui ele em papel. Foi Nevermore, As Aventuras de Morrigan Crown. Esse livro é um pouco mais infanto-juvenil, e nessa história, Morrigan, ela é uma criança amaldiçoada. Tudo que acontece de ruim na cidade, a culpa cai sobre ela.
seja um ataque cardíaco do vizinho, uma chuva de granizo que destrói a cidade, sempre a culpada é ela. Não bastasse isso, o pior de tudo, à meia-noite do aniversário de 11 anos dela, ela está destinada a morrer. Então, quando está próximo dessa hora, um homem meio estranho, mas também meio extraordinário, chamado Júpiter, aparece e salva ela desse destino cruel. E leva ela até uma cidade chamada Nevermore, que é uma cidade mágica, uma cidade especial. Mas para ficar nessa cidade, ela precisa passar por 4 provas e ser aprovada na sociedade fabulosa ali de Nevermore. E é aí que a história toda se desenrola. Eu vi muitas semelhanças com Harry Potter. Começando pela idade da menina, por ser meio amaldiçoada, meio ninguém querer falar muito com ela. Achei bastante semelhanças com Harry Potter. É legal. É um livro que dá para distrair aí, então esse foi o meu 4º livro do trimestre. Para finalizar, meu último livro do trimestre foi O Peregrino, de John Bunyan. Na verdade foi uma releitura. Eu li esse livro em 2018, há um tempo atrás, e resolvi pegar para ler de novo. E é um livro, gente, sensacional, um livro tremendo. Não à toa, é um dos livros mais vendidos do mundo. Você vê referências que é o 2º livro mais vendido do mundo, atrás apenas da Bíblia. Enfim, nesse livro ele conta a história de Cristão. Um homem que, cansado da vida dele, cansado da cidade dele, resolve deixar a cidade, deixar os amigos e famílias porque ninguém quis acompanhá-lo e seguir rumo à cidade celestial, a um destino muito melhor daquilo que a cidade dele estava fadada. Só que essa caminhada não é fácil, tem várias dificuldades no caminho, ele encontra com pessoas que querem afastá-lo desse caminho, vales do desânimo, vale da dificuldade, vale da destruição. Ele acaba passando por poucas e boas para conseguir chegar nesse destino. E o mais interessante, esse livro conta a nossa história. Porque é aquilo que nós passamos como cristãos para conseguir chegar ao destino que o Senhor tem para nossas vidas. Então é um livro que você acaba se vendo na história de cristão. É um livro onde o autor traz uma forma muito completa de escrita. É uma forma onde ele traz tudo o que ele traz a referência bíblica, ele põe notas ali no final que vão te ajudar a entender o que está passando ali. Então é um livro completo, dá para entender o porquê ele é tão vendido assim no mundo todo. Então é isso, esses foram os 5 livros que eu li no 2º trimestre de 2020. Então, pela ordem, Armadilhas da Mente, do Augusto Cury, E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, O Mestre dos Mestres, do Augusto Cury, Nevermore, As Aventuras de Morgan Crown e, por último, a releitura de O Peregrino, de John Bunyan. Depois me conta aí se você já leu algum deles, o que você achou, ou se você pretende ler algum deles. Deixar meu Instagram aqui, @lambertbru. Também aceito sugestões de livros aí para que eu possa ler nesse trimestre que está por vir aí. Ficamos por aqui. Esse foi mais um vídeo do canal Luz Lambert Ação. Espero que tenha gostado. Um abraço. Tchau.